Antônio, que a BR Advice é uma boutique de M&A focada em empresas familiares. Quais são as principais diferenças entre o M&A entre grandes empresas e o M&A com empresas familiares? Olha, João, essa pergunta ela é gigantescamente importante e é o que definiu o nosso DNA, tá? Muda só tudo, né? Uma empresa que tem balanço publicado, uma empresa que tem a governança máxima, como qualquer empresa que está listada em bolsa, ela obrigatoriamente tem um cuidado gigantesco com um negócio que chama-se balanço. O balanço é a fotografia fidedigna do resultado da empresa. Então, é muito fácil você conseguir, lendo um balanço de uma empresa que publica, se ela publica, ela está preocupada com o conteúdo desse balanço, né? Então, é muito fácil você ler um balanço e você conseguir entender como é que essa empresa está, né? Você tem a capacidade de analisar uma empresa através da sua publicação de balanço, né? Nós vivemos de informação contábil, que estrutura a capacidade de entendimento de uma empresa. Muito bom. Esse é o mundo que a gente vai quebrar em dois grandes blocos, tá? As grandes empresas com os grandes bancos, né? Porque as grandes empresas têm um valuation grande e os grandes bancos têm facilidade de trabalhar também no mundo inteiro, né? Então, você pega um ativo grande, qualquer banco brasileiro, como Itaú BBA, Bradesco BBI, Bank of America, JP Morgan, Merrill Lynch. Então, esses grandes bancos gostam de grandes ativos. Por quê? Porque a capacidade de compreensão do balanço é fácil, né? Claro, sempre com todo o know-how que se quer fazer necessário. Claro que o pessoal de engenharia tem facilidade matemática abundante e faz com que ele tenha, numa primeira grande camada, enorme performance de leitura dos números, né? Mas não significa que, eventualmente, um economista, um administrador também não possam ter essa faculdade, tá? A engenharia, naturalmente, tem a matemática no seu DNA. Mas isso é um pedaço do bolo. Então, os grandes ativos, você tem os grandes bancos fazendo uma intermediação onde o vendedor tem conhecimento do que é o M&A e o comprador também. Então, existe ali, quando existe muito conhecimento dos dois lados, existe também uma negociação mais difícil para a contratação do advisor. Então, o advisor, seja um grande banco, ele é contratado mediante uma concorrência. Por isso que existe um termo para os grandes ativos chamado sindicato bancário. É a união de vários bancos para fazer e levar adiante um determinado projeto. Muitas vezes você vê um IPO que vai ser publicado, você vê banco coordenador, X, né, subcoordenadores, é uma lista de meia dúzia, né? Então, em geral, 6 ou 7 bancos se juntam num determinado ativo para abertura de capital, tem até uma razão para isso acontecer, e eles dividem um negócio que chama FII, eles dividem a comissão do projeto, certo? Isso é para os big deals. Bom, quando a gente pula para os small deals ou medium deals, onde a gente está no middle market, tá? Então, a gente tem um range que varia de um enterprise velho, um valor de ativo de 50 a 500 milhões. É ali que a gente gosta. A gente gosta abaixo da nuvem dos grandes bancos. Os grandes bancos não entram no nosso mundo. E por que eles não entram no nosso mundo? Porque nós estamos num mundo desestruturado. A informação não existe. A contabilidade é um caos. O relatório gerencial, que é o relatório de caixa, não fala com a competência, né? E o dinheirinho no banco, que a gente chama de conciliação bancária, o extrato bancário, não fala. Então, as premissas de um M&A são relatório gerencial, falar com contábil, falar com a conta bancária. Não se fala. Ninguém fala com ninguém. Então, quando você pega um balanço do middle market para ler, de forma alguma agredindo os empresários brasileiros de middle market, que eles são a matéria-prima da nossa vida, mas eles não se preocupam com a qualidade do balanço. Por uma razão simples. Eles estão no dia a dia na sua empresa, naquela loucura de sobrevivência, né? Eles são tremendos leões vencedores, mas o fato de eles estarem muito voltados para dentro, conhecendo seus concorrentes, preocupados com redução do custo, preocupados com novas tecnologias, preocupados com o futuro mercadológico deles, eles não se aprofundam do outro lado do balcão. E aí a gente sente, João, o nosso gigantesco espaço. Quando um cara não se aprofunda, ele conhece menos o seu negócio. Se ele conhece menos o seu negócio, as regras de negociação ficam mais a favor de quem conhece mais o negócio. No nosso caso, a gente. Então, a gente gosta de se posicionar no mercado onde a nossa inteligência é reconhecida pelo lado de lá que não conhece nada. E a competição é muito mais um convencimento cultural do que uma coisa aguerrida, porque eu nunca fui, em 25 anos, conversar com um empresário, seja fundador, primeira geração, segunda, terceira, e o cara falar que bom, vamos avançar no M&A. Pelo contrário, a placa de não é desse tamanho. Não, isso eu não quero. Eu estou fora, Deus me livre, isso é só empresa quebrada, não posso me expor, as pessoas vão falar que eu não estou indo bem. Essa é a reação inicial geral.
né? Então, esse desconhecimento, para nós, é uma oportunidade, né? Então, eu estava conversando já com o Mustafa, nesse warm-up que a gente deu um pouquinho antes, e um bate-papo também antes que ele se predispôs a conversar um pouco, tudo que é difícil é mais rentável, né? Então, o que eu queria falar para vocês é 2 caminhos maravilhosos. O caminho dos big deals, são os grandes executivos dos grandes bancos, eles têm muito poder, tratam com grandes deals, é uma orquestra muito organizada, muito organizada. Os medium deals, eles estão com os empreendedores, né? Esse é o setor onde eu me classifico, não tem nenhuma diferença de competência de um super executivo de banco com a gente, são só DNAs diferentes. Nós gostamos de empreender, né? Nós gostamos de colocar capital em risco, a gente aposta o nosso dinheiro, a estrutura de empresa que nós temos, nós bancamos, aqui o dinheiro é nosso. Então, nós somos muito mais agressivos e nós compramos a dificuldade como um sinônimo de geração de melhores resultados. Ou seja, o ecossistema que a gente vai atacar não conhece, o mundo é desestruturado, né? É normal, João, a gente chegar para um determinado empresário e ele falar, puxa, que bom, aqui veio um fundo conversar comigo, ou veio um comprador estratégico, depois a gente fala sobre o que é isso, e eu estou muito feliz que eu vou vender para ele. Mas espera um pouquinho, a gente nem planejou isso. Como é que você vai vender uma coisa que se você não conhece nem a regra do jogo? Vamos voltar um pouquinho para trás, vamos entender qual que é a regra do jogo, como é que a gente pode se tornar no mercado sendo o dono do baralho, né? O dono do baralho conhece as regras. Então, em vez de você ficar, e a gente escuta, ficar rezando, ai, puxa, tomara que esse cara compre minha empresa. Não é assim, é o contrário. O que você tem que ir ao mercado, chamar o mercado para a mesa, porque quem marca preço é mercado. E o que marca bom preço é boa concorrência. Então, você fazer o seu ativo ir a mercado de forma protegida, dentro das regras de confidencialidade, e esparramar esse ativo no mundo inteiro, esse é o fator de geração de resultado para uma empresa de M&A de middle market. É aí que a gente se posiciona, João.